A invisibilidade é um poder incrível que todo mundo gostaria de ter. Embora uma capa invisível ou um aparelho desses seja algo impossível por enquanto, a humanidade já desenvolveu conceitos, ideias e inovações que se aproximam desse sonho, mesmo que só um pouco. Aqui vão 8 conceitos científicos que podem nos levar à possibilidade de ficarmos invisíveis. Número 8. Radar Cross-Section Reduction. Os objetos podem ser detectados de várias maneiras, não apenas visualmente. Como talvez você tenha entendido pelo nome, o Radar Cross-Section Reduction é um método para tornar os objetos invisíveis aos radares, deixando como objetos menores, menos significativos, fazendo que eles fiquem invisíveis para os sistemas de detecção de ondas de rádio. Isso geralmente é conseguido impedindo que as sombras de rádio emitidas pelas estações de radar cheguem a alcançar a superfície de um objeto, o que levaria à sua detecção. Em outras palavras, realizam o processo de deflexão. O antecessor dos aviões bombardeiros B-2, o antigo F-117 Nighthawk, por exemplo, é capaz de desviar as ondas de rádio de suas estações receptoras com diferentes combinações de design. Os mais usados são os painéis facetados e a tinta que absorve radiação. Com painéis facetados especialmente angulares, a maioria das ondas de rádio ricocheteia na aeronave em um ângulo difuso, enquanto a tinta absorvente de radiação absorve algumas das ondas, a fim de absorver a energia eletromagnética, como o calor. Ainda que seja um conceito muito tecnológico e impressionante, o Radar Cross-Section Reduction não é capaz de tornar algo invisível aos olhos, mas muitas vezes é suficiente para confundir e interferir com os sistemas de detecção padrão, a ponto de que fica praticamente impossível discernir com precisão de qual aeronave estamos falando. Número 7. Difusão de temperatura. Todos os objetos na Terra que são capazes de se mover ou simplesmente realizar alguma atividade emitem calor. Afinal, o calor é sempre um dos subprodutos inevitáveis do uso de energia. Assim, as aeronaves furtivas também precisam levar em conta coisas como seu calor, caso queiram maximizar ainda mais suas capacidades de fuga. A difusão de temperatura tenta resolver esse problema de ser detectado, espalhando ou ajustando o gradiente de temperatura de um objeto para que ele possa se esconder de alguma das formas a seguir, correspondendo a uma identidade de calor de um menor risco ou importância, ou, se possível, correspondendo à temperatura do fundo ao seu redor. Voltando ao F-117 Nighthawk, essa aeronave também é capaz de reduzir o calor detectado, utilizando esse tubo em formato estranho da sua estrutura. Ele permite que menos calor de exaustão seja detectado em um determinado momento no tempo, o que não é capaz de fazer com que ele fique invisível, mas pelo menos mascara a sua identidade para os detectores próximos. Outro exemplo é o sistema de invisibilidade térmica, desenvolvido pela empresa britânica de defesa BAE Systems. Anunciado em 2011, ele utiliza o Adaptive, uma matriz especial de placas hexagonais, projetada para ajustar a temperatura aparente de qualquer coisa na qual ela seja instalada. Os desenvolvedores da tecnologia anunciam, por exemplo, que ela pode ocultar a identidade de calor de um tanque inteiro, mudando para uma identidade de algo parecido com uma vaca. Número 6. Plasma Stealth. Talvez você já tenha ouvido falar do plasma. São partículas ionizadas que também compõem nosso Sol. Sabemos que o plasma possui diversas propriedades distintas quando interage com campos eletromagnéticos. Essas propriedades são os fundamentos básicos da tecnologia Plasma Stealth, conceitualizado em 1956 e depois desenvolvido pelos russos. O princípio básico é simples: modificar a identidade do alvo no radar, assumindo a identidade de outra aeronave, confundindo as estações receptoras ou reduzindo sua forma no radar.
É claro que, embora a redução de seu tamanho no radar simplesmente funcione para reduzir passivamente o deslocamento de uma aeronave no equipamento, o Plasma Stealth visa alterar a identidade do objeto-alvo por meio de um sistema ativo. Em teoria, um sistema de plasma pode ser idealmente ajustado para desviar mais ou menos ondas eletromagnéticas, ou absorver mais ou menos ondas de calor, dependendo dos requisitos de furtividade de um determinado momento. Obviamente, assim como o Radar Cross-Section Reduction e a difusão de temperatura, uma aeronave cercada por uma nuvem ou um campo de plasma ainda será visível a olho nu. Por isso, ainda fica na parte chata das nossas tecnologias de invisibilidade. Número 5. Modificações óticas. Como todos nós sabemos, observamos os arredores com os olhos através de ondas de luz recebidas. Um objeto à distância é visível porque algumas das ondas de luz que atingem esse objeto chegaram até seus olhos. Se você conseguir manipular de alguma forma as ondas de luz para contornar um objeto e chegar ao seu olho como se simplesmente o objeto não estivesse ali, a obstrução será praticamente invisível para você. Esse é o princípio básico da modificação ótica. Com o uso de câmeras, lentes e algoritmos de programação especiais, os cientistas da Universidade de Rochester, em Nova York, criaram um sistema que pode enganar os olhos, deixando o objeto que deveria ser visto no meio completamente invisível. O objeto aparentemente não está mais ali, com o sistema calculando a suposta direção das ondas de luz. Em seguida, ele recria o mesmo padrão sem o objeto, ajustando-se ativamente à medida que o espectador se move e vai alterando a perspectiva. Como tudo o que mostramos até agora, a modificação ótica tem suas próprias limitações bastante óbvias. Além disso, é uma espécie de trapaça, já que nunca cobre ou oculta o objeto por completo. No entanto, é o primeiro exemplo nessa lista que é de fato um dispositivo de invisibilidade, parecido com o que estamos acostumados. Número 4. Modificação ótica 2.0. Talvez você tenha visto recentemente um tipo de avião invisível no filme do Homem-Aranha, ainda que ele possa parecer bastante futurista, semelhante aos painéis retroreflexivos do aeroporta-aviões, que também existe no universo de filmes da Marvel. O conceito de usar câmeras e telas para fazer com que algo se misture ao fundo é realmente muito mais próximo da realidade do que você imagina. De fato, essa mesma ideia foi demonstrada pela gigante indústria automobilística, Mercedes, em uma divulgação de marketing. A peça promocional mostrava um carro especial que usava um conjunto de câmeras presas no lado direito do veículo, enquanto uma série de LEDs era colocada no lado esquerdo. A câmera capturava o que via de lado, enquanto os LEDs mostravam a imagem exata sendo capturada, como se estivessem permitindo que a luz passasse através desses dois meios. Obviamente, o efeito da invisibilidade é bastante aparente e óbvio, especialmente se você o visualizar de outro ângulo. Mas ainda prova que, mesmo com uma ideia tão simples, qualquer objeto pode se tornar transparente. Além disso, ele não precisa ser visto com atenção. Coloque uma quantidade considerável de distância, como aquela existente entre o céu e o chão, e esse efeito ficaria tão bom quanto qualquer capa de invisibilidade dos filmes. Número 3. Capa de ondas de superfície. As capas de invisibilidade nem sempre precisam tornar as coisas completamente invisíveis. Às vezes, basta ocultar uma peça, um contorno ou uma superfície específica para manter não revelar aquilo que você quer esconder. Em julho de 2016, pesquisadores da Escola de Engenharia Eletrônica e Ciência da Computação, do QMUL, revelaram um material de revestimento muito fino, que permite que elevações e curvas em uma superfície pareçam completamente achatados para as ondas eletromagnéticas. A capa de ondas de superfície, como é chamada, é feita de nanocompósitos, construídos com 7 camadas, que possuem diferentes propriedades elétricas. Embora as aplicações dessa tecnologia de ocultação de recursos possa parecer questionável a princípio,
A ideia parece bastante razoável quando elementos de design exterior baseados em estruturas estão envolvidos. Por exemplo, como explicado pelos pesquisadores, uma capa de ondas de superfície pode permitir que certas instalações, como antenas, sejam colocadas em locais difíceis, sem obstruir a visão das pessoas. Eles simplesmente se misturam ao fundo, desaparecendo da vista, pois as ondas eletromagnéticas irão passar através da superfície onde a capa for colocada. Número 2. Invisibilidade por evasão. Os sistemas de orientação e direcionamento de interferência podem não se encaixar exatamente em nossas ideias tradicionais de invisibilidade. Entretanto, achamos melhor incluir eles também, já que existem alguns interessantes exemplos que funcionam mais ou menos como os que já mostramos. Uma das técnicas mais comuns inclui o uso de radiação infravermelha, como uma proteção contra mísseis que rastreiam o calor. O princípio é simples: transformar a temperatura da área atrás da aeronave em uma espécie de capa, fazendo que o míssil trave inevitavelmente. Sendo incapaz de identificar o alvo, ele é forçado a se detonar prematuramente ou apresenta problemas em seus sistemas de navegação. Outro método padrão é usar projéteis de mentira, como fogos de artifício ejetados de um veículo. Os minúsculos fragmentos de metal espalhados podem mascarar o alvo real em um mar de literalmente centenas de pontos e blips. Afinal, os dispositivos são projetados especificamente contra o radar e, portanto, podem funcionar bem contra a orientação eletrônica de um míssil. Aqui, a ideia de invisibilidade não é esconder, mas usar como uma cobertura, implantada da mesma maneira ativa que acontece num sistema de plasma stealth. Número 1. Capa de invisibilidade do espaço-tempo. E se existisse uma tecnologia completamente nova de camuflagem que permita que você se torne um verdadeiro fantasma? É quase como se você pudesse desaparecer à vontade, assim como o personagem do StarCraft. A capa espaço-tempo, com esse nome incrível, tenta ocultar as coisas alterando o tempo que a luz é refletida ou redirecionada e interage com os observadores. Ela foi apresentada pela primeira vez a partir de um trabalho de pesquisa do Journal of Optics, de novembro de 2010. Basicamente, a pesquisa afirma que, se você puder controlar como a luz e a radiação atingem seus observadores e detectores, pode ocultar eventos inteiros relacionados ao objeto-alvo, tornando ele invisível. Um dispositivo de detecção, por exemplo, perderia o objeto de vista, usando essa tecnologia por vários momentos, antes de reaparecer novamente como outro sinal, em outro lugar. Embora pareça uma forma de teletransporte, observe que os objetos nunca pulam de um local para o outro. Lembre-se, apenas a luz refletida no objeto que é manipulada para que chegue no momento posterior. O objeto ainda continua se movendo ao longo do caminho. Infelizmente, apesar de apresentada como uma possibilidade, a capa de invisibilidade espaço-tempo é tão viável quanto outras capas nesse nível de complexidade. Não existe nenhum dispositivo que possa fazer ajustes nos raios de luz conforme o conceito planejado. O que você acha dessas ideias? Acha algumas bobas ou fantásticas demais para serem verdade? Conta pra gente nos comentários e obrigado por assistir!